boa noite. Não começou, né? Tô travando. Boa noite. Nós vamos começar o nosso culto de quarta-feira com uma música de louvor. E o nosso cântico de hoje é Justificado. Justificado, sem merecer, minha culpa coberta está, toda minha dívida foi quitada na pessoa do Cordeiro imortal. Salvação só pela graça, um presente incomparável do Senhor, uma luz coberta de sangue foi necessária para nossa redenção. Santificado por Jesus Cristo, minha estima Ele veio proteção. O inimigo está vencido. Proclamemos hoje a todos salvação. Salvação só pela graça, um presente incomparável do Senhor, uma cruz coberta de sangue foi necessária para nossa redenção. Salvação só pela graça, um presente incomparável do Senhor, uma cruz coberta de sangue foi necessária para nossa redenção. Foi necessária para nossa redenção. Amém. Glória a Deus. Pode virar. Amém? Aleluia. Hoje, quarta-feira, seja muito bem-vindo ao nosso culto, né? E vamos abrir nossas Bíblias, por favor, juntos no Evangelho de João, capítulo 1. Vamos orar. Deus, o Pai, muito obrigado por nós podemos chegar diante do trono e poder falar com o Senhor, poder ouvir a sua palavra, poder alimentar a nossa fé, poder desfrutar, ó Pai, da sua graça dia após dia em nossas vidas. Não merecemos, mas nós chegamos diante do trono para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo que o Espírito Santo tem a liberdade em falar aos nossos corações nesse momento. Por favor, em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Qual foi o versículo? João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. João falou o seguinte: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória,
glória como do unigênito do Pai. Olha, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Sabe, amados irmãos, que privilégio nós temos de sermos chamados filhos de Deus, de sermos chamados, sabe, parte de um povo de propriedade exclusiva de Deus. Juntos nós podemos cultuar nosso Deus, juntos nós podemos chegar diante do trono da graça, juntos caminhar ou correr a corrida da fé que Deus propôs para cada um de nós. Sabe, a graça de Deus está disponível dia após dia para cada um de nós que somos nascidos de novo. E hoje nós podemos, né, entender um pouco mais da graça de Deus, que é Deus nos dando o que nós não merecemos. Nós não merecemos, mas Deus está sempre de braços estendidos para cada um de nós. Nós não merecemos, Deus está sempre, sabe, nos trazendo de volta por meio da obra consumada por Jesus Cristo no Calvário. Nós não merecemos, mas a graça de Deus, ela é operante em nossas vidas cada vez que nós erramos o alvo. Ela nos restaura do pecado. Ela nos dá, sabe, a graça de Deus nos faz que nós termos comunhão com Deus vivo, termos comunhão uns com os outros por meio do Espírito Santo, de acordo com Efésios capítulo 4, versículo 30. Então, Jesus, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Sabe, amados irmãos, a cada dia nós somos dependentes da graça de Deus. E ela está disponível para cada um de nós nesse dia, hoje, dia de março de 2023, a graça de Deus está disponível para cada um de nós. Está disponível para você, para mim. Sabe, muitas vezes nós olhamos para nós mesmos, olhamos para os nossos erros e falamos, olha, não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas sabe, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus. Sabe, nós falamos quarta-feira passada, né? Jesus disse para que os fariseus queriam apedrejar. Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Isto é palavra da graça. Vai e não peques mais. Palavra da graça. Jesus disse em João 6,37, todo aquele que vier a mim, jamais o lançarei fora. Palavra da graça. Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Palavra da graça, a graça sobre graça, disponível para cada um de nós. Jesus disse em Mateus 28, 20, eu estarei convosco até o fim. Palavra da graça. Jesus disse para o cego Bartimeu, eu quero. E imediatamente, né, o cego Bartimeu voltou a enxergar. Palavra da graça, eu quero. Jesus disse para Mateus, siga-me. Palavra da graça, siga-me. Palavra. Jesus disse para Pedro, quanto a ti, siga-me, siga-me. Palavra da graça, palavra da graça. Sabe, amados irmãos, a graça de Deus está disponível para cada um de nós hoje. Romanos 8:1 fala que não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Isso por causa da graça de Deus. Nós não merecemos, mas nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Fantástico, fantástico. Gálatas 2:20, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Isto é graça. Nós não merecemos. Este é o grande mistério de Colossenses capítulo 1, versículo 27. Cristo em vós, a esperança da glória. Graça sobre graça. Colossenses 3, 4 fala que nós estamos escondidos em Cristo e Cristo em Deus. E quando Ele manifestar, vamos manifestar com Ele glória e poder. Isso por causa da graça de Deus. Temos livre acesso ao trono da graça.
pelos nossos méritos, não, mas pelo novo e vivo caminho, Hebreus 10, 20, o sangue de Jesus. Isto é graça. Graça e mais graça, graça e mais graça, disponível para cada um de nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Cheio de verdade. Ele habitou entre nós. Jesus disse, tudo que pedi ao Pai em meu nome, eu vos farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Palavra da graça. Graça e mais graça. Tudo que quiseres, tudo que pedires ao Pai em meu nome, eu farei, diz o Senhor. E como Jesus disse, se tiver fé do tamanho de uma semente de mostarda, esse monte arranca-te e lança-te no ar, querendo sucederá pela graça de Deus. A graça de Deus nos faz, sabe, andar em novidade de vida. Pela graça de Deus, nós podemos ver o impossível acontecer em nossas vidas, em nossa família, em nosso ministério. A graça e mais graça está disponível para cada um de nós. Davi disse em Salmos capítulo 63, versículo 3, a graça é melhor do que a própria vida. Meus lábios te louvam. Graça e mais graça disponível para cada um de nós, hoje e agora. Nós não merecemos. Palavra da graça, vai e não peques mais. Sim, eu quero, disse Jesus. Jesus disse para Jairo, não temas, crê somente. Palavra da graça. Palavra da graça. Não temas, crê somente, não tenha medo, não ações. Graça nós não merecemos, mas a graça de Deus está disponível e operante para cada um de nós no dia que se chama hoje. Em Salmos capítulo 3, versículo 5, Davi disse, no tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação, cantarei ao Senhor, porque me tem feito muito bem. Porque me tem feito muito bem. Nós não merecemos. A graça e mais graça disponível a cada dia, a cada mês, a cada ano, a cada hora, a cada segundo, disponível para cada um de nós. Graça e mais graça. A graça de Deus, sabe, revelada através do cuidado de Deus, do apoio profissional de Deus, da preservação do nosso Deus, de cada um de nós, pelo nosso Deus, pela direção que Deus nos dá, sabe, o Espírito Santo que nos selou, que nos conduz no caminho que devemos andar. A graça de Deus está o tempo todo operante em nossas vidas, ativa em nossas vidas, cada minuto, cada segundo das nossas vidas. A graça de Deus está agindo em nós e por nós e para nós. Precisamos entender isso para que nós possamos ir e não pecar mais. Graça e mais graça para cada um de nós, hoje e agora. Eu não vou estender muito hoje. No tocante a mim, disse Davi, confio na tua graça. Davi foi um homem da graça que viveu na lei. Durante a época da lei, Davi conheceu a graça de Deus. A graça de Deus foi operante na vida de Davi a cada instante. E essa mesma graça que está disponível para cada um de nós hoje e agora. A graça de Deus nos impulsiona de tal forma que nós não desistimos, que nós não chutamos o balde, que nós não paramos a corrida da fé. A graça de Deus é manifestada em nós quando nós seguramos nas mãos de Deus pela fé, em oração e descansamos inteiramente nele. Sabe, Pedro disse em 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13, Pedro diz o seguinte. 1 Pedro 1, versículo 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento,
Sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na pessoa de Jesus Cristo. Cingide o vosso entendimento, as suas emoções, a sua mente. Com o quê? Com a palavra de Deus. Cuidando como uma muralha, protegendo das ciladas, dos ataques, das setas do inimigo. Cerca o seu entendimento. Cerca seu entendimento. Sede sóbrios. Não viva desequilibrado nas emoções. Sede sóbrios e esperar inteiramente na graça. Inteiramente, na sua totalidade, na graça que está sendo trazida por meio de quem? Jesus Cristo. Porque João disse, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E nós vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Amém? Esperai. É imperativo para cada um de nós. Davi diz, esperei confiantemente no Senhor, e ele se inclinou para mim quando clamei por socorro. Me tirou de um poço de lama e perdição e colocou os meus pés sobre a rocha. Salmos capítulo 40, versículo 1 a 3. E Pedro nos convida a esperar inteiramente na sua totalidade, na graça de Deus, que está sendo trazida por meio de Jesus Cristo, o Verbo que se tornou carne e se manifestou cheio de graça e verdade. Nós não merecemos, nós só recebemos de Deus. Cada dia que nós acordamos, temos o amor, o perdão, o cuidado, a preservação, a direção, a iluminação. Recebemos diariamente o cuidado de Deus em nossas vidas, na nossa família. Por isso nós invocamos o nome do Senhor, porque nós sabemos que Ele é que sabe que pensamentos têm ao nosso respeito e pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Então, esperar inteiramente na graça. Deus está sempre falando da sua graça, de graça e mais graça a cada um de nós. Não desistamos, não paramos a nossa corrida da fé. Deus está trabalhando hoje na sua situação, na minha situação, neste exato momento. Deus está trabalhando para que o impossível torne possível diante de nossos olhos. Amém? Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E nós vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Cristo, o Messias de Israel, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Amém? Amém? Aleluia? Se você está nos assistindo e você ainda não tem certeza da sua salvação, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Paulo disse, com a tua boca confessar Jesus como Senhor, em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus morreu a nossa morte para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna com Deus. Foi a música que vocês cantaram hoje, né? Você, Joel. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Não, justificados, fala da graça. Minha culpa coberta está em salvação só pela graça. Salvação só pela graça de Deus. E é isso que eu quero dizer. Salvação só pela graça. Romanos 8:10. Pela graça sois salvos mediante a fé. Não vem de obras, é dom de Deus. Se você ainda não tem certeza da sua salvação, por favor, ora comigo. Não deixe para amanhã. Fala assim, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Mas a morte não pôde detê-lo. O Senhor ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia. Subiu aos céus e está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. E um dia, muito em breve, voltará para nos buscar. Por favor, Jesus, entra no meu coração. Me faz uma nova pessoa. Eu te recebo, Jesus Cristo, como meu Salvador pessoal. Em teu nome eu oro. Amém. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, está nos assistindo pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, por favor, entre em contato comigo no privado. Fala, pastor, eu orei contigo.
eu terei grande alegria em orar por você e te servir no que Deus nos permite. Amém? Que Deus abençoe cada um de nós, que Deus abençoe, né, nosso final de semana e que possamos desfrutar da graça de Deus, mais graça a cada dia, a cada instante das nossas vidas, sabendo que o nosso Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o nosso Deus cuida de cada um de nós. E a graça de Deus, manifestada através da pessoa de Jesus Cristo, está disponível para cada um de nós no dia que se chama hoje. Desfrute da graça. Não abuseis da graça de Deus, mas desfrute da graça de Deus. Não abuseis da graça de Deus. Não tem como, né? É super abundante. Mas tem gente que fala, já que é pela graça... Não usei a graça como usurpação. Não, exatamente. Não usa a graça de Deus com a finalidade de pecar. Mas onde afundou o pecado, superabundou a graça. Haveremos de pecar porque estamos debaixo da graça e não da lei? De modo nenhum. Romanos capítulo 6, versículo 14 e 15. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus, abençoe cada um de nós, nos dê um final de semana abençoado, que possamos desfrutar mais e mais da sua superabundante graça em nossas vidas, no dia que se chama hoje. Que possamos viver intensamente, sem culpa, sem condenação, sabendo que não estamos sozinhos, que o Senhor está cuidando de cada um de nós, de cada situação que estamos passando nesse exato momento. E isso por causa da sua graça, manifestada através da pessoa de Jesus Cristo, nosso Redentor, o nosso Salvador, no nome do qual nós oramos e te agradecemos pelo privilégio de sermos parte da sua família, ó Deus. Em nome de Jesus, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por essa noite, te agradecemos, te louvamos, te exaltamos, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém.